Evangelho de São Marco, capítulo 1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti, que preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João estava vestido com pele de camelo e tinha um cinto de couro em seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava, dizendo: Vem após mim aquele que é mais forte do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Jordão por João. E logo que subiu da água, viu os céus se abrindo e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Dizia: Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e farei de vós pescadores de homens. E, imediatamente deixando as redes, seguiram-no. E indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, reparando as redes. E imediatamente o chamou. E, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás dele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, entrando na sinagoga, ensinava. E todos se admiravam da sua doutrina, pois os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E logo estava na sua sinagoga um homem com um espírito imundo, e exclamou dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E depois de sacudir aquele homem, o espírito imundo, gritando com grande voz, saiu dele. Todos ficaram admirados, de modo que se perguntavam entre si, dizendo: Que é isto? Uma doutrina nova com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo se espalhou a sua fama por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram sobre ela. E, aproximando-se, ele a levantou, segurando-a pela mão, e a febre a deixou, e ela os servia. Quando se fez tarde, ao pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos de demônios, e toda a cidade se reuniu à porta. E curou muitos que padeciam de várias doenças, e expulsou muitos demônios, e não permitia que os demônios falassem, pois o conheciam. De madrugada, muito cedo, levantou-se e saiu para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele o seguiram, e ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu também ali pregue. Foi para isso que eu vim. E foi pregando nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsando os demônios. E veio até ele um leproso, que o suplicava e ajoelhando-se dizia-lhe: Se quiseres, podes me purificar. E tendo compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. E logo ele o repreendeu, e imediatamente o expulsa, e lhe disse: Olha,
Não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para servir de testemunho a eles. Mas ele, saindo, começou a divulgar amplamente o fato e a espalhar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e de todos os lados vinham até ele. Comentário patrístico Santo Agostinho, na obra Comentário sobre o Evangelho de São João, aborda a vinda de Cristo e os primeiros sinais de sua autoridade, especialmente no que tange ao batismo de João e a relação com o batismo no Espírito Santo. Comentário: quando João Batista diz: "Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo", Marcos 1:8, ele faz uma distinção clara entre o batismo da água, que serve para o arrependimento dos pecados, e o batismo que Cristo o Senhor daria, que é o batismo do Espírito Santo. Este, sim, tem o poder de regenerar o ser humano, de transformá-lo no novo homem, não só purificando-o do pecado, mas também dando-lhe uma participação no próprio Espírito de Deus. Santo Agostinho reflete sobre a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus, destacando que o primeiro servia como preparação para o segundo. João, como precursor, preparava o coração dos fiéis para a vinda do Messias. O batismo de arrependimento tinha um propósito penitencial e era um sinal de purificação, mas somente o batismo em Cristo poderia dar a vida nova, através do Espírito Santo. Explicação: batismo de João. João Batista proclamava um batismo de arrependimento, voltado para a remissão dos pecados, Marcos 1:4. Esse batismo preparava as pessoas para a chegada de Cristo, mas não tinha o poder de transformar o coração do homem de forma completa. Era, portanto, um batismo simbólico que anunciava a necessidade de uma purificação interior. 2. Batismo de Cristo. Quando Jesus se apresenta ao mundo, ele vem para oferecer o batismo no Espírito Santo, que não só purifica, mas também renova. Como lembra Agostinho, o batismo de Cristo é regenerativo, concedendo ao ser humano a participação na vida divina, transformando-o espiritualmente. 3. Autoridade de Jesus. O Evangelho de Marcos descreve a maravilha que causava a doutrina de Jesus, que não era como a dos escribas, mas com uma autoridade divina. Marcos 1:22. A autoridade de Cristo é claramente visível na maneira como ele trata os demônios, as doenças e as situações humanas, como no caso do leproso, Marcos 40:45. Santo Agostinho explica que Jesus, o Verbo encarnado, exerce sua autoridade não apenas por palavras, mas por ação salvífica, realizando a cura e o perdão e sendo reconhecido como o verdadeiro Filho de Deus. Relevância teológica e doutrinal. O comentário de Santo Agostinho destaca a transição da antiga aliança para a nova. João Batista, ao ser chamado de voz que clama no deserto, Marcos 1:3, prefigura a nova era inaugurada por Cristo. O batismo de arrependimento de João era um sinal de preparação, enquanto o batismo de Cristo é a plenitude, trazendo a reconciliação definitiva com Deus. Este ponto é fundamental para a doutrina do batismo cristão, que não é meramente um rito externo, mas um meio de graça, por meio do qual o crente recebe o Espírito Santo e a regeneração espiritual. Além disso, a cura do leproso e a expulsão dos demônios são vistos por Santo Agostinho como sinais de que Cristo não apenas ensina com autoridade, mas age para restaurar a ordem original da criação, trazendo cura ao corpo e à alma. Essas curas representam a vitória de Cristo sobre o pecado e as forças malignas, uma vitória que será consumada na sua morte e ressurreição. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.